Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de Química. Aqui Valdo Mário, estudante universitário. Bom, para fazer vídeo resolvo a questão do exame extraordinário de Química, ensino secundário geral, 12ª classe, 2021. Assista ao vídeo até o final, partilhe, deixe ficar seu like, vamos ao essencial. Ajustando a imagem. Tem esse exame extraordinário de Química, ensino secundário geral, 2021, 12ª classe. Indo à questão 37. A questão 37 diz: dados os seguintes isómeros, quais são os nomes destes isómeros? Isómeros beta, alfa, necessariamente. Bom, antes de prosseguir, importa-me recordar, se está vendo o vídeo, com que subscreva-se ao canal, deixe ficar seu like e partilhe. Eu recomendo que revisite a playlist dos vídeos do canal. Retornando ao problema, necessariamente, só forma a responder a questão 37, pretende saber isómeros. Salientar isómeros são espécies de moléculas, ou seja, isómeros são espécies químicas as quais apresentam a mesma forma molecular e diferem-se quanto às propriedades físicas e químicas, necessariamente. Bom, indo às espécies fornecidas, necessariamente. Então, e CH3, grupo carbonilo, oxigênio, CH2, CH3. Necessariamente são espécies da mesma função. São ésteres. São ésteres. Bom, como dizia, isómeros são espécies que apresentam as mesmas formas moleculares. Não, necessariamente, só forma confirmar isso. Tem 3, 4 carbonos, hidrogênio, 8, oxigênio, 2. Então, nesse caso, forma molecular 1, 2, 3, 4. Hidrogênio 5, 8, oxigênio 2. E exatamente são isómeros. São isómeros. São isómeros. São isómeros. E nesse caso, o que ocorre? A diferença quanto ao oxigênio. Necessariamente a posição do oxigênio. E são isómeros, as quais o oxigênio, para esse caso, é um heteroátomo, pois encontra-se entre átomos de carbono ligados. O que significa é isómero de posição, mas concretamente metameria. Pois metameria é um tipo de isómero genérico da posição que difere-se quanto à posição do heteroátomo, necessariamente. Bom, indo salientar, são ésteres. Ésteres são formados a partir de ácidos carboxílicos. Ácidos carboxílicos. Tem esses ácidos carboxílicos. Nesse sentido, ácidos carboxílicos. Então, as espécies são formadas, bom, tendo ácidos carboxílicos e álcool. Então, nesse caso, ácido. O resto constitui álcool. Então, o ácido clorídrico e água, então formará a espécie em causa. A espécie em causa. Neste caso, o nome do composto tem-se aqui ácido metanoico, forma-se metanoato de propila. Nomenclatura IUPAC, necessariamente, ou inclusive formiato de propila, que é a nomenclatura usual. Necessariamente. Então, indo para o mecanismo da reação. Então, tendo aqui o ácido. Então, tem essa reação entre ácido clorídrico e água. Então, produz cátion hidrônio e anião cloreto. Necessariamente. Então, usando aqui o ácido conjugado da água, segundo Brostad-Lord, nesse caso, ácido clorídrico fornece portão à água, e a água, nesse caso, é base, recebe portão. E tem-se a base ácido conjugado da água, e eu aplico, tanto cátion hidrônio para o caso. Isso forma a desprotonar o cátion hidrônio, hidrogênio, irá protonar o carbonilo, grupo carbonilo. Então, tendo necessariamente
grupo carbonilo protonado. De seguida, o álcool em causa, por possuir eletrões livres, ou seja, orbitais inclusive de baixa energia capazes de formar ligação. Então, para a ligação covalente ativa fornecerá o carbono do grupo carbonilo sob forma a desprotonar aqui o oxigênio do grupo carbonilo. Então, formando necessariamente OH, então OH, oxigênio, CH2, CH2, CH3 e hidrogênio. Carga formal positiva. E de seguida, nesse caso, na desprotonação do grupo carbonilo, ou seja, a cationão hidrônio, forma-se água, resta-se molécula de água. E esta molécula de água, depois possui eletrões de baixa energia, ou seja, orbitais de baixa energia, por ligação covalente ativa, desprotonando aqui oxigênio, necessariamente, fornece par de eletrões ao hidrogênio, tornando como base de Lewis. Entre base de Lewis, a espécie é uma molécula capaz de fornecer par de eletrões. Então, nesse caso, CH2, CH2, CH3. Então, necessariamente produz inclusive cationão hidrônio. E de seguida, cationão hidrônio. O que ocorrerá nesse caso com o cationão hidrônio, representado nesse sentido, desprotonando. Então, o carbono possui, nesse caso, dois grupos de hidroxila, torna-se instável. Então, nesse caso, a tendência seria de protonar um dos grupos de hidroxila e protonando oxigênio, sob forma a eliminar CH2, CH3, necessariamente. Sob forma a eliminar o oxigênio que possui eletrões livres, então, a retirada de molécula de água. Então, nesse caso, produz inclusive água para este processo. Então, de seguida, tem-se grupo carbonilo e compostos protonados, ou CH2, CH3. Então, mais água. Oxigênio da água possui eletrões livres, orbitais de baixa energia, tendendo que desprotonar aqui, o composto está instável, está desprotonado, fornecendo par de eletrões ao hidrogênio. Então, desprotonando, obtendo necessariamente o composto desejado. CH2, CH3, mais cationão hidrônio. Esta é a espécie desejada, necessariamente. A espécie em causa, pelo mecanismo da reação, pela demonstração do mecanismo da reação. Agora, sobre o mesmo processo, poderia inclusive ilustrar outra possibilidade: o ácido. Então, depois de seguida, o álcool. Então, protonando aqui e vendo a retirada de par de ligação, formando necessariamente, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, carga formal negativa. Então, OH, CH2, CH2, CH3. Então, aqui de seguida, como trata-se de carga formal positiva neste caso, como trata-se, bom, desprotonando aqui o composto e sob forma de ligar-se ao oxigênio aqui, então formando OH, ou CH2, CH2, CH3, necessariamente. Então, molécula de, como trata-se meio ácido, inclusive a precoce substância ácida, então cationão hidrônio, desprotonando, então hidrogênio formando aqui cationão, o carbocationão, formando de forma a formar, protonar OH e sob forma a eliminar CH2, CH3. Nesse caso,
Então, tem-se par de eletrões, ocorre já a retirada da molécula de água. Então, formando o composto, ou seja, protonando aqui oxigênio, ou CH2, CH2, CH3, que finalmente pela água aqui desprotonando o composto, fornece o hidrogênio, a par de eletrões estão formando o composto desejado. CH2, CH3. Então mais cátion hidrônio. Necessariamente. Agora, indo para outros compostos, CH3, H, mas deve ser álcool etílico. Tá, neste caso, são os mesmos procedimentos. Obtenho aqui CH2, CH3, que é etanoato de etila ou acetato de etila, que é usual. Este é IUPAC. Porém, sob mesmos critérios, sob a mesma forma, obtenho o composto como obtido pelo mecanismo de reação. Porém, das opções, das alternativas de problema, antes de mais nada, etanoato. A opção correta, B, metanoato de propilo e etanoato de etila. Então, B, opção correta. Opção correta, B. Rapidamente, aqui está no mecanismo CH3, grupo carbonilo, OH. Então, terei aqui CH3, CH2, OH. Então, nesse caso, formando CH3, ou então 1, 2, 3, 4, 5, 6, OH e OH, CH2, CH3. Necessariamente que ocorrendo a reação intramolecular dentro da molécula, sobre desprotonar aqui o hidrogênio, o oxigênio, forma-se CH3, OH, ou CH2, CH3. Então, como tem esse meio ácido, então, cátion hidrônio, de forma de desprotonar o oxigênio, estabilizando, vem protonar o oxigênio, CH3. Tudo sobre o mesmo princípio anterior da explicação que dei para outro processo, outra espécie que eu obtive. Então, neste caso, fornece par de eletrões, rompimento da molécula de água, formando CH3, protonar aqui o oxigênio CH2, CH3. Então, menos água, mais água que forma-se. Só que depois, a molécula de água, necessariamente, por possuir orbitais de baixa energia, capaz de formar ligação por covalente ativo, depois desprotonando antes o oxigênio, então vem fornecer eletrões ao oxigênio, ao hidrogênio, perdão, formando CH3, grupo carbonilo, ou CH2, CH3, que é o composto desejado. CH3, CH3. Que é o composto desejado. É tudo. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Necessariamente.